Olá, bem-vindo a mais um Humanamente Possível, dessa vez com uma convidada para lá de especial. Eu estou até um pouco nervoso porque o tema é maravilhoso. Eu tenho aqui comigo a Heloísa Capelas, que é uma consultora, é uma terapeuta, é uma consultora e fez uma carreira longa no Banco do Brasil e hoje se dedica a diversos temas de amor e principalmente de perdão. Para começar, inclusive, eu quero apresentar o livro da Heloísa e nós vamos falar bastante sobre ele, Perdão, a Revolução que Falta. Heloísa, muito bem-vinda, muito obrigado por estar aqui comigo. Ai, muito É um prazer te obrigada, Leonel. receber. Muito obrigada pelo convite. Eu já adorei o nome, Humanamente Possível. Eu achei sensacional. O perdão é humanamente possível. Eu estou convencendo as pessoas. Tão feliz de estar aqui. Eu sou fã do tema e quando chegou para nós o seu interesse e a sua disposição de vir conversar, eu vibrei, né? Eu estava viajando, inclusive, mas eu falei, preciso me inteirar melhor sobre a Heloísa e sobre o tema. Então, eu queria pedir para você começar se apresentando um pouco, né? Me contando rapidamente a sua história de vida e por que você está aqui. Bom, eu sou Heloísa Capelas, hoje eu sou CEO do Centro Hoffman. É uma empresa que aplica cursos de autoconhecimento. Eu estou na liderança desse curso que se chama Processo Hoffman, que é um curso internacional, né, que foi criado nos Estados Unidos, e hoje ele está em 16 países. E eu o represento aqui no Brasil há 23 anos. E eu trabalho com ele há 35. Então, desde que eu fiz como aluna, eu larguei tudo que eu fazia, inclusive o Banco do Brasil, para me dedicar a essa metodologia que fez eu fazer um tuf na minha consciência. Vamos tentar fazer esse E tour por aí, diversas a consciências aqui. partir daí, eh, o meu ponto de vista a respeito da vida mudou completamente. Então eu sou uma menina comum, terceira filha de 4, de um casal português, meu pai é português, minha mãe é alemã, 2 titãs, 2 pessoas muito fortes, e nós 4, e eu sou a terceira. Eu fui a filha rebelde, a filha que era problema, a filha que ia virar bandida, porque mentia, a filha que não ia dar certo, enfim. E aí, quando eu cresci, eu achei que eu tinha que dar certo, né, eu tinha que provar para eles que o julgamento deles estava errado. Eu fui ser assistente social para ser bem legal, eu procurei uma profissão boa, assim, Do bem. como é que a Um gente faz o propósito para bem? os outros. Exatamente. E aí fui lá, mas o meu pai, muito bravo, me mandou entrar no Banco do Brasil, a minha irmã e eu. Meu pai, apesar de ser muito bravo, era um homem enorme, um português assim que a gente morria de medo dele, né? Eh, Ele era um feminista. Ele defendia as mulheres. Imagine você, hoje ele teria 96 anos e ele na época de jovem ele defendia as mulheres. E então ele disse: as minhas meninas precisam ter um emprego público onde elas não correm risco de perder esse emprego, para não precisar depender de marido. Heloísa, Era esse meu pai. ótimo, graças a Deus. E vamos lá. Primeiro tem uma coisa até interessante. Você aí fez o concurso e entrou no Banco do Brasil. Foi. Você sabe que eu sei que você também é contadora Hã. e eu vou lhe contar aqui que eu tentei fazer um concurso para o Banco do Brasil Jovem. Eu e a minha irmã passou e eu não passei. Eu não A passei. minha irmã passou e eu passei também. Mas eu não passei por causa de contabilidade. Para você ver, Olha só. né? Foi ali que eu perdi. Mas enfim, o mundo deu muitas voltas e um dia eu tinha, como eu trabalhei na Visa, eu me aproximei muito do Banco do Brasil e eu sou fã do Banco do Brasil. Mas vamos lá, você entrou no Banco do Brasil Entrei no Banco do Brasil e para quanto fazer começou carreira. sua vida lá. Fui fazer carreira, mas ao mesmo tempo que eu entrei no banco, eu entrei na faculdade de serviço social. Então, enquanto eu estava no banco, eu me segurei no banco para ser escriturária o máximo que eu pude, porque eu tinha só 6 horas de trabalho, não assumia grandes responsabilidades, eu dava conta do meu trabalho, o banco me pagava justamente o combinado. Por bastante tempo eu quis ficar como escriturária, porque o que eu queria ser era assistente social. Eu fui ser assistente social gratuitamente em várias organizações não governamentais, creche, orfanato, asilo. O meu TCC na faculdade foi fundar um albergue noturno. Eu trabalhei nesse albergue por 43 anos,
até que ele se desmontou, bom, enfim. Então eu tinha esse desejo de ser assistente social, mas o banco é muito envolvente e muito garantidor mesmo, né. Sim. E eu garantia que meu pai me amava, porque eu era funcionária do Banco do Brasil. E não dava trabalho financeiro. E como assistente social, infelizmente, era uma descompensação salarial, assim, muito grande. Então eu resolvi me dedicar a uma coisa que eu gostava, de graça, que aí eu não tinha que me preocupar e eu honrava o meu trabalho com o banco. Mas na medida em que o tempo ia passando, o banco vai fazendo pressão, os mais antigos, você já está lá e tal, então vai fazer curso, eles oferecem muitas oportunidades, né. Eu já era contabilista, porque eu fiz o técnico de contabilidade, eles me deram outras oportunidades na contabilidade, e apesar de gostar do serviço social, eu era muito boa na contabilidade, eu aprendi a fazer. E acabei por muito tempo sendo a fechadora do balanço, da agência, aquela coisa toda. E aí você tem que ter cargo de comissão, e aí vai trabalhar 8 horas, aí você vai se envolvendo com as atividades do banco. Paralelo a isso, eu casei, porque eu tinha que seguir o script, né, então vai trabalhar, cresce, casa, tem filho, né, esse era o script da minha casa. E aí, para eu pertencer a esse sistema, bom, foi maravilhoso, eu me apaixonei por um estudante de medicina na época, e como eu trabalhava no banco, a gente pôde casar, porque ele era estudante, mas eu já tinha uma carreira, né, e daí a gente já podia casar. Ficamos 4 anos casados, eu me dedicando muito ao serviço social e ao banco e casada, era muito gostoso. Até que a gente decidiu ter o nosso primeiro filho e tivemos uma linda menina, que foi espetacular. Quando ela tinha 1 ano de idade, eu consegui convencê-lo a ter o segundo, né, porque nessa altura ele já era um médico pediatra, ele já estava aí, ele era neonatologista de alto risco, Nossa. então ele já ia fazendo umas especializações e ele queria fazer carreira acadêmica, aquela coisa toda. E eu queria montar a minha família, né. Aí, ao convencê-lo, imediatamente a gente engravidou, muito legal, então vamos ter filhos um atrás do outro. A minha mãe, em 6 anos, teve 5 filhos, então eu tinha um modelo de que podia ser rápido, que dava certo. Eh, e aí, bom, quando eu estava grávida já de 7 meses, a minha mais velha com 1 ano e 8 meses, estava indo tudo muito bem, obrigado, ela tem a primeira crise convulsiva, que a gente nunca soube da onde veio, o que que aconteceu. Eu acordei de manhã e fui trocá-la para ir para a escola, eu tinha que trabalhar, eh, e ela no meu colo, tomando a sua mamadeira, já virou o olhinho, já ficou durinha, já eu nunca tinha visto aquilo, achei que ela tinha engasgado, olha, foi horrível. Imagino. Aí, bom, vamos ao médico, acha, procura, já interna, já vê o que que é, faz tudo quanto era exame, não tinha nada, foi só um acidente, não aconteceu nada, talvez uma febre que você não percebeu, bom, enfim. Ficou 4 dias internada, quando chegou em casa, e falei: "Bom, e agora, o que que eu faço?". "Nada, dá esse remedinho, vai passar". Nunca passou. Hoje ela tem 43 anos e convulsiona. Nunca Qual é o passou. nome dela? Beatriz. Beatriz. E a Beatriz é aquela que traz felicidade, é isso que significa o nome, né. Porque eu queria a Beatriz como filha. E aí, bom, não foi uma confusão, eu já estava grávida, então já não podia mais voltar no assunto. Quando eu estava grávida de 8 meses, ela com 1 ano e 9 meses, ela entrou em estado de mal epilético, entrou em coma. Essa história de põe remédio, aumenta a dose, tira a dose, ela não parava de convulsionar, e então vamos mudar aqui, vamos tirar aqui. Nisso, ela teve 8 crises subentrantes, né, é uma crise dentro da outra, nem se recupera de uma, já acontece outra, e entrou em coma, em mal epilético. Ficou hemiparética, ela perdeu o lado direito, e ela era destra. Eh, bom, ficou 7 dias internada, e aí o que faz, e daí volta, e bom, enfim. E você no final de gravidez? Eu estava com 8 meses de gravidez. Voltamos para casa sem diagnóstico, só que agora ela tinha uma hemiparesia
já tinha voltado bastante, né, ela já andava, já mexia, já voltou a falar. Parecia que ela tinha ficado esquisita, mas não ainda, deficiente intelectual. A gente não percebia isso, nem os médicos. "Não, vamos fazer terapia, vai passar". Bom, um mês depois nasceu a Estela, minha segunda filha. Eu queria, né, um monte de meninas, porque meu pai era feminista, queria seguir aí a ideia. Fiquei super feliz que a Estela tinha nascido, mas no primeiro ano de vida da Estela, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Uau. Eu tinha uma bebê recém-nascida e uma menina que não podia sair da minha mão ali, porque de hora em hora ela e crise convulsiva, desmaia, treme, é muito feio. E eu nunca sabia se ela ia morrer naquela crise, né, era uma coisa assustadora. E vai para médico e muda de remédio bom, quando ela tinha quase 4 aninhos, a gente encontrou o doutor Salomão Schwartzman, aqui eu rezo, ele tem 90 anos, eu digo: Sim. "Você vai chegar a 200 de tanto que eu rezo por você e agradeço". Ele me disse: "Nós vamos apostar na carinha dela, porque esses diagnósticos aqui de exames, vamos apostar na cara dela. Ela tem uma carinha muito boa para ter tudo isso de doença". E aí ele foi tirando o remédio, foi mudando, ela começou a convulsionar 3, 4 vezes por dia. Depois, uma vez por dia. Bom, foi um milagre, Um grande avanço. foi uma coisa espetacular. Mas nesse 1 ano de vida, dos 2 aos 3 anos, ela foi perdendo a habilidade, porque eram muitas convulsões, né, era de hora em hora, aí a escola já não aceitava mais ela. Eu passei um período bem grande procurando escola, nem escola para deficiente, para excepcionais na época que eles chamavam, né. Desculpa te interromper. Isso era década de 70? Ela nasceu em 82. Início da década de 70. Mas era outra realidade. Era Para outra. hoje, em todos os sentidos. E aí nem as escolas para excepcionais, né, que eles chamavam, não aceitavam, porque ela convulsionava muito, era um risco, né, cair, até morrer, né, de um tombo. Então foi uma luta. E nesse meio do caminho ela vai crescendo, e a Estela vai crescendo também, e mostrando uma genialidade, ela tinha então eu tinha uma menina superdotada na minha A casa, Estela. a Estela, e uma menina, com uma deficiência cognitiva bem importante, A Beatriz. a Beatriz, inclusive fisicamente, né. Foi nossa, foi um exercício de vida Não, sensacional. eu imagino e o quanto se traduz em amor. Aí você E fomos indo, né. mudou a vida. Eu fui indo, completamente. Só o que prevaleceu foi o banco, porque o banco me dava uma estrutura, pessoal inclusive. Porque na minha casa eu não acertava nada, porque nada dava certo, com nenhuma das 2. Eu e o meu marido nos matávamos, né, porque ele um cientista, um médico, Profissional da medicina, da saúde. olhando para mim dizendo: "Heloísa, ela não tem cura". E eu dizendo: "O amor de mãe cura, eu vou achar". Bem, eu fiz todas as simpatias que me ensinaram, eu fui em todos os templos religiosos, eu fiz tudo, tudo que me falaram, porque eu dizia: "Bom, de repente eu não vou ouvir esse, e é esse que vai me salvar". E ele louco, né, dizendo: "Ela tem que tomar anticonvulsivante e ter uma vida possível, limitada". Eu dizia: "Não, não é possível". Bom, brigamos, foi um horror. Quando ela tinha 8 anos de idade, eu já estava perdida, isso em 1990, perdida com as 2, porque eu tinha uma de 6 anos que parecia que tinha 20 e uma de 8 que parecia que tinha 2. E eu não sabia lidar nem com uma nem com outra, nem eu, nem ninguém, né. O pai também não sabia, os médicos também não sabiam o que fazer, bom, enfim. O Salomão estava assessorando uma moradia assistida que estava vindo para o Brasil, nova, uma ideia de quibbutz de Israel e tarará, tarará, e me falou: "Puxa, mas você podia gerenciar lá, você tem um perfil gerencial, você podia nã-nã-nã". Eu me encantei com a ideia, porque eu falei: "Puxa, eu posso trabalhar num lugar, primeiro que eu vou ser assistente social lá, né, quer dizer, eu vou usar meus conhecimentos, eu vou usar meus conhecimentos de gerência, que o banco me deu muitos recursos para isso, e vou ficar perto da minha filha".
Pronto, resolvido. Ela não podia frequentar porque ainda é criança, mas no futuro, ou enfim. Fui lá fazer o treinamento, conhecer, ver os... Porque ainda não tinha começado, né? 3 meses depois, quando ia inaugurar e que eu tinha que dizer sim, ou me retirar e parar de atrapalhar o povo, né? Eu disse não. Falei, não dá para sair do banco. Era 1990, 5 anos depois eu ia pedir demissão, mas até então eu não sabia. Era o lado tranquilo da sua vida naquele momento, seguro. Eu tinha garantia de emprego, garantia de serviço de saúde, eu sabia fazer o que eu estava fazendo, o único lugar que eu sabia o que eu estava fazendo era no banco. Por o resto eu não sabia o que eu estava fazendo. Mas quando eu entrava no banco eu falava, eu sei fazer isso aqui. E quando eu saía eu dizia, eu entreguei. E eu entregava meu trabalho, então parecia que eu era esperta. E fora da minha casa, tudo dava errado. A minha relação com meu marido, só quem sobrou foi meu pai e minha mãe. Eles nunca largaram da minha mão. Eles fizeram críticas, eles brigaram, eles Não me é à toa que você sacudiram. é a mãe que você é e que você está contando aqui. Eles me sacudiam, mas não largaram da minha mão. E eu fui fazendo todas as bobagens possíveis. Eu fui buscar os índios no Amazonas, eu levei a Beatriz lá. Eu fui no interior do Paraná para um médico não sei das quantas. Eu fiz Olhando hoje parecem bobagens, mas você estava numa loucuras. situação de Loucura. buscar qualquer recurso. Imagina você que eu levava a Beatriz para esses lugares e a Estela debaixo do braço. Claro. E o pai dizendo, você vai matar essa menina. Eu vou achar a cura para ela. Bom, quando eu falei não para esse lugar, era uma série de profissionais, era todo mundo muito, enfim. Eu disse, não, eu não vou conseguir abraçar, isso aqui é muito grande. Não, ou é isso ou é o banco, eu vou ficar com o banco. E aí uma aquela que mais trabalhou comigo, tadinho, usou um tempo incrível da vida dela, ela disse para mim, ai, que pena, você não vai atrás dos seus sonhos. E isso foi a pergunta fulminante da minha vida. Até hoje ninguém fez uma pergunta tão poderosa como essa. Eu enlouqueci com essa pergunta, porque eu me dei conta que eu só tinha prognóstico, a única coisa que eu tinha na vida é que eu ia ficar o resto da vida cuidando daquela menina. O meu futuro era andar na praia, bem devagarinho, e cuidar dela. Era eu velhinha, ela deficiente, era isso que eu vislumbrava. E totalmente sozinha, abandonada por todo mundo, era o meu futuro. Quando ela me falou aquilo, eu vi o meu futuro, o que eu tinha planejado para mim. Eu disse, nossa. E aí eu comecei a chorar na frente dela, assim, compulsivamente. E ela disse, ai, você precisa fazer o processo Hoffman. Como tudo que me mandavam fazer, Você topava? eu achei que fazer o processo Hoffman ia ajudar a Beatriz. O meu problema era, nessa altura eu já tinha um problema com a Estela. Porque no meio daquela confusão, 6 anos de idade, uma menina genial, completamente sacrificada por toda aquela situação. Eu já tinha problema com as duas. Eu disse, eu vou aprender umas técnicas, vou saber alguma coisa. Nem tive dúvida, fui lá. Não perguntei o que era. 7 dias sem telefone. Hoje é sem celular. Mas naquela época Era sem telefone. tinha telefone. Sem contato, a não ser emergencial. Um telefone no hotel inteiro com um cadeado. Eu conto para os alunos brincando, falo assim, sabe aquele telefone cinza, você procurar no Google tem um museu que fala dele e tal. Ainda tinha um cadeado lá, ainda tinha X ali. Bom, enfim, fui para lá, sem saber do que ia ser, achando que assim, vou aprender técnicas. A metodologia é tão inteligente, ela vai rompendo as nossas barreiras, ela vai fazendo pergunta, você vai voltando para a sua história, vai voltando para a sua infância. Eu me lembrei que eu tinha filho, que eu era casada, que eu tinha banco, 4 dias depois. É uma metodologia 100% focada no seu autoconhecimento. É só você. Tá? Só tem você na sua história desde a sua concepção. E aí eu fui descobrindo, quando eu falo que eu sou a filha rebelde, eu não sabia. Eu fui vendo lá.
Claro. Qual era o meu papel naquele sistema familiar? Como que eu tinha que perturbar meus pais? Porque a minha irmã era perfeita. E quando você tem um irmão perfeito, você tem que dar um jeito de ganhar dele, né? E eu consegui, porque eles falavam mais de mim do que dela. Porque eu estava sempre aprontando alguma, eles falavam de mim, eu falava: sou importante aqui". Só que paguei um preço muito alto, né, era surra, era castigo, era um monte de daquele jeito que se educava filho. E eu fui me construindo uma mulher muito dura, muito brava, exatamente como eles, né. E eu era muito exigente, muito cobradora, muito e eu fui vendo que eu estava num sacrifício com as minhas filhas, porque eu cobrava de mim e cobrava delas. Como nossos pais. Exatamente. E cobrava do marido e era um hoje eu desenho meu pai como um tiranossauro, a parte, né, meu pai foi um homem maravilhoso, mas ele era bravo e grande. E quando eu fui para lá, eu me dei conta que eu era uma tiranossauro e eu não tinha visto, as minhas filhas morriam de medo de mim, e eu não tinha percebido isso. E eu tinha uma filha deficiente intelectual, como é que eu podia exigir, mas na minha cabeça, se eu não exigisse, ela não ia para frente, ela não ia. Só um parênteses, num aniversário dela, o meu irmão falou assim: "O que você acha que eu dou para B?" E aí eu falei assim: "Ah, dá um joguinho, um Lego, uma coisa de montar e tal". Ele olhou para mim e falou assim: "Ela não pode ter uma boneca?". Você, na sua Era isso. concepção, queria que ela desenvolvesse intelectualmente. Ela não podia ter uma boneca, ela tinha que fazer aqueles cubinhos, ela tinha Sim. que juntar o amarelo com o amarelo, né. Era essa coisa muito exigente. Brincar de boneca não ia trazer nada para ela. E o meu irmão me alertou isso, ela não pode brincar de boneca. Eh, e nesse curso, eu fui me vendo, eu fui me assistindo, porque é só isso que você faz, com técnicas. Você vai entrando, são técnicas subentrantes, você termina uma, começa a outra, termina uma, começa a outra, só que você é tudo aqui, ó, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Num determinado momento, ele vai, eu digo que o processo a gente sobe uma montanha. A gente vai subindo, 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 no alto da montanha, você encontra o perdão. O perdão. Daí você chegou no É perdão. nesse lugar. E o perdão é uma experiência, é uma é uma inteligência que a gente tem, Pouco e é aproveitada, não, pouco conhecida, pouco conhecida. porque nós temos muito medo, e o medo nos impede de viver a liberdade do perdão, porque parece que o algoz tem que pagar a conta. E eu preciso adoecer para o algoz saber o que ele fez, para ele nunca esquecer. E eu adoeço. E isso, se a gente olhar para a infância e descobrir que nós somos cópia e repetição dos nossos pais, e todos nós somos, é, é cruel demais, porque daí eu quero que eles paguem a conta. Então eu não vou ser Daquilo que eu feliz. não gosto em mim mesmo. Exatamente. Entendi. Então eu não vou ser feliz para eles terem culpa. E eles sofrem comigo. E eles dizem: "Coitada da Heloísa", e eles querem fazer tudo o que eles podem para me salvar. E eu digo: "Não, vocês tinham que ter feito isso na minha infância". Só que eu não sei que eu estou fazendo isso, é tudo inconsciente. Claro. No processo, você fica cheio de espelho, A inconsciência vem à tona, você vê, se descobre. você começa a se descobrir de um jeito, e eu falo: "Nossa", a primeira experiência é poder soltar a infância. O Bob Hoffman, que criou o processo, ele diz: "Nós somos programados". Isto é um programa, como de computador. Nós não temos neurotransmissores suficientes ainda quando a gente nasce, a gente ainda não tem células nervosas amadurecidas, e eles nos criam. Eu falo: "Gente, esse verbo é tão poderoso, os nossos pais nos criam, de verdade, criam. A gente vira cria deles, né, exatamente, e eles dão o melhor deles. Que é mas dentro do modelo mental deles, claro. Deles. Só que eu não sei que é modelo mental deles, eu aprendi, e eu vou para minha vida adulta achando que é meu. Numa repetição que para eles funcionou, para mim não funciona. Eu estou numa outra época, eu estou vivendo outra coisa, mas eu estou com o mesmo modelo mental. Heloísa,
Tá dando muito nó bacana aqui. Desculpa, Não, vou não, mudar. não é nenhum problema, ao contrário, tá dando muito nó bacana. Mas aqui eu quero sair um pouco Isso, porque eu quero entender o seguinte. Quando você se descobriu no método Hoffman, no processo Hoffman, assim que nós processo. devemos falar, né? No processo Hoffman, você aí mudou sua vida, sua carreira, tudo? Mudei tudo, porque no perdão eu pude ajeitar minha infância, ganhar maturidade e consciência da Heloísa adulta, me perdoar, porque a hora que eu pude olhar aquela mãe maluca que eu fui, o nível de cobrança, de exigência e de não aceitação da minha filha, Malucas são suas palavras. Nós olhando assim, não, acho que não tem, né? gente, foi muita judiação. Quando eu dei de cara com essa mãe que queria que a minha filha se curasse, não por ela, por mim. Era eu que não aceitava. Era eu que queria a Beatriz de volta, sem o menor respeito por ela. Poder olhar para isso e falar, e agora? E me perdoar por isso E e aí, falar, você fez o que foi possível. e aí você mergulhou. Aí eu pude perdoar a Beatriz. Sim. Eu pude perdoar a Estela, que me dava um trabalho. Eu falava, gente, eu prefiro uma dúzia de Beatriz a uma Estela. Porque o que eu faço com uma menina que pensa 500 anos lá na frente? Que eu era medíocre perto dela. E eu falava, o que eu respondo agora? E ela ainda punha a mãozinha assim na cintura para me confrontar. É, foi, foi tão espetacular que eu olhei para a minha vida de outro ponto de vista. O perdão dá esse nível de consciência. Você olha e fala, cara, a gente pode fazer tudo diferente. Eu posso, com a mesma força e com a mesma coragem, eh, tratar bem as pessoas. Mas a minha tiranossaura, ins eu continuo sendo provocativa, só que agora eu provoco de propósito e, eh mansamente. Antes eu provocava porque eu era dona da razão, as pessoas tinham que eu confrontava médico. Eu dizia: "Você não sabe o que você está falando?". Heloísa, Essa e aí voltar para esse lugar de consciência. Primeiro, ninguém é o que é porque quer. Nós somos, consequência da nossa infância, só que nós não sabemos. E se não sabemos, nós inventamos uma coisa e vamos dando cabeçada na vida, como a gente está assistindo aí, né. E foi o que eu fiz. Poder olhar para isso e sair da minha família, e olhar para as empresas, para os negócios, então, para vamos, foi vamos dar um um salto aqui no caminho tempo. maravilhoso. Vamos dar um salto no Vamos. tempo, depois a gente se aprofunda de novo aqui. Mas você hoje é CEO do processo Hoffman no Brasil. Isso. Onde ele se aplica e onde é que você trabalha para olhando as pessoas, executivos, empresas, vida pessoal dos profissionais, enfim. O processo, ele é um curso livre de autoconhecimento, ele não está ligado a nenhuma escola do conhecimento humano, ele é do Bob Hoffman, tem uma organização específica nos Estados Unidos, criada por ele, e hoje ele está em 16 países, eu sou uma das licenciadas. Eh, esse método, ele é aberto, então nós temos dentro de um curso entre 20 e 40 pessoas. Eu só atendo no máximo 40 pessoas, Por, num por turma, por digamos assim. turma, Tá. que ficam lá no nosso hotel 7 dias, E onde fica em São em Paulo? Cabreúva, Cabreúva. pertinho entre Jundiaí e Itu. Não é nosso, a gente aluga o espaço, eles chegam, por exemplo, numa sexta-feira, o processo começa no sábado e termina na outra sexta-feira à noite. Eles têm que entregar todas as tudo, celular, notebook, tudo. Qualquer caminho de ligação externa. Eu brinco lá que nem sinal de fumaça não pode. Porque o processo, é para dentro. E, Então nenhuma distração. e as pessoas que
fazem são pessoas físicas. físicas. Você não faz um trabalho para alguma empresa específica. Faço, Também. mas não para o É outro processo. processo, tá. É outro. O processo o que eu tenho lá, empreendedores, CEOs, médicos, dentistas, advogados, estudantes, donas de casa, Cada um com a sua história e sua vida. é uma mistura, e isso dá nossa, dá um produto lá dentro da turma. Nós vamos partir do princípio de que nós e o outro é uma grande saída do crescimento humano, que nós não existimos sozinhos, Claro. nós existimos com o outro. E esse outro no processo é muito colaborativo, então as histórias se misturam, os conhecimentos, enfim. É totalmente sigiloso, então a pessoa conta só o que ela quiser para os outros, e claro que ela precisa contar para o profissional que vai atendê-la, né. Nós somos uma equipe de profissionais, que atendemos em média entre 6 e 8 alunos dentro desse grupo de 40, e ficamos com o todo e no particular, num grupinho, em individual, no grupão, a técnica vai levando a gente. São 80 horas de trabalho, então por muito tempo, por 20 anos, eu só fiquei ali, atendendo aquelas pessoas, ouvindo as histórias, aprendendo, pegando muito à mão, muita experiência, né, de gente. Até que me convidaram para escrever um livro. A Roseli Boschini, a CEO da editora Gente, se você tem tanto conteúdo, porque todos os cineastiques fizeram o processo Hoffman como aluno, aliás, um monte de gente, esses players todos Sim. foram meus alunos. Ela falou: "Você tem muito conteúdo, escreve, escreve". Não vou escrever porque eu só sei falar, não escrevo, sou do processo, bom, enfim. E aí eu tive um câncer de mama. Quando eu recebi a notícia de que eu não precisava fazer a quimioterapia, no mesmo dia eu recebi a notícia de que meu filho, meu terceiro filho, estava com um linfoma de Hodgkins. E era ele que tinha que fazer a quimioterapia. Nesse meio do caminho, eu tive uma pessoa que fez uma confusão na empresa e levou todo o dinheiro. Eu fiquei insolvente em tratamento de câncer, com meu filho no hospital. Quando tudo isso mais ou menos se organizou, eu chamei a Roseli e falei assim: "Eu vou escrever um livro. Eu vou escrever o mapa da felicidade. É o seu primeiro livro. Eu sei que tem um mapa, tem um processo. Independente do que você passa, Tem um caminho. você pode ser feliz", porque foi exatamente isso que eu fiz. Eu dei conta, achando que não ia mais acontecer nada, que eu já estava deu toda essa confusão e eu fiquei em pé, dei conta, continuei trabalhando, fui fazer. Eu falei: eu sei contar isso aí para as pessoas". E aí eu escrevi o mapa. O mapa veio tão das minhas entranhas que eu escrevi no hospital. Meu filho fez 9 meses de tratamento, ficou 9 meses ótimo, e aí entrou numa recidiva. Aí, na recidiva, ele tinha que fazer autotransplante. O autotransplante judia muito, ele é maravilhoso, ainda bem, mas você tem que destruir todas as células da pessoa, tirar o sangue, destruir todas as células e depois foi muito penoso. E nesses 3 meses de tratamento eu escrevi o livro no hospital. Quase que Porque foi saindo. De eu dentro de você, sabia, você sabe. né, eu sabia. Ele fez o maior sucesso, ele foi best-seller muitas vezes sem a gente, Sim. porque ele foi. Aí a editora falou assim: "Puxa, Elô, você sabe escrever, as pessoas compram o seu livro, deu tudo certo, escreve outro". Eu falei assim: "No mapa tem um capítulo sobre a raiva, que ela é muito importante, e um capítulo sobre perdão". Mas aí eu disse para eles: "Mas um capítulo é pouco. Se eu posso escrever o que eu quero, Sim. eu vou escrever um livro inteirinho sobre o perdão, porque é é perdoar a vida, perdoar os acontecimentos, perdoar". Foi isso que eu aprendi, que é inteligente. É assim: já foi. Primeiro bateu na tua porta, é seu, pega. Pega.
Toda a minha briga com a Beatriz foi: eu não quero desse jeito. A hora que eu abracei e disse: é meu, nossa, Vo- ela continua sendo deficiente intelectual, ela continua convulsionando. Quantos anos está a Beatriz? 43. Ok. E hoje ela mora numa moradia assistida. Exatamente, não aquela, porque aquela era para deficientes um pouco melhores, ela é grave, né? Ela tem ela não tem nenhuma autonomia. Então, se tiver o prato aqui, ela sabe comer, fazendo um monte de sujeira, mas ela come sozinha. Mas ela não é capaz de se servir, de pegar o prato, de pôr, né? Eh, ela usa o banheiro, ela pede para fazer xixi e cocô, mas ela não consegue ir sozinha, a gente tem que ir com ela. Então, ela não tem essa autonomia nenhuma, ela precisa de ajuda o tempo todo. Então, aquela moradia lá de Proporciona para ela essa. não dava, e hoje ela tem uma moradia maravilhosa, são 48 portadores de deficiência com essas dificuldades, essas ou outras, né. E hoje ela mora lá, muito bem, obrigada. Mas ela continua convulsionando, ela continua deficiente intelectual, não resolveu o problema, mas a minha relação com tudo isso Mudou é completamente. isso que o perdão faz. O perdão não faz a gente, eh evitar os problemas, mas a sua relação com ele e tudo que te acontece é sagrado, é para você crescer, para você mudar. Ainda ontem eu falei assim para minha filha, não sei o que que ela me falou, que a minha caçula, né, porque ainda depois de toda essa história a gente ainda adotou a Eduarda, que tem hoje 20 anos. Eh, e o meu filho que tem 31 fala assim: "Mãe, com a gente você só treinou, o jogo mesmo é com ela, né", porque nossa, como a família ainda deu trabalho. Hoje não, uma moça bacana pra caramba. Eh, mas ontem eu não sei o que que eu falei pra ela e ela me disse: "Mãe, mas é só você ficar quieta", ela estava falando de férias. Eu falei: "Não sei que mania que você tem de tirar férias e querer viajar". Tira férias e fica em casa. Eu gosto de ficar em casa, eu não me importo com férias, de ficar em casa. Então e você se incomoda de ficar em casa. Eu falei: "Não é que eu me incomodo, eu gosto muito, mas tem uma vida acontecendo lá fora, e você está aqui no computador jogando, né. E é capaz de passar as férias inteiras desse jeito". E eu não, eu me incomodo porque, assim, eu não nasci para não fazer nada. Heloísa, E o perdão dá essa consciência para você. Você impacta este mundo dizem, e você importa. dizem os budistas que o perdão é o primeiro, o mais importante passo do amor. É. E, aliás, tem dois conceitos budistas que eu adoro. Um deles diz que se eu eliminar o ódio do meu coração, eu extermino todos os meus inimigos, simplesmente porque eles deixam de existir, né? E também tem um conceito de que se dois amigos podem virar inimigos, por que que dois inimigos não podem virar amigos? Não é? E é esse o seu trabalho hoje, de É. ensinar ou desenvolver ou incentivar as pessoas para olhar o outro. Sem pieguismo, sabe, Leonel? Eu sempre digo isso, o perdão, primeiro que ele é arreligioso, Sim. ele é uma inteligência que você se liberta do seu algoz, qualquer crime pode ser perdoado, porque o perdão não é para o algoz, o perdão serve para a vítima. Sou eu que solto a minha algema, se ele fica ou não é dele, mas eu solto, eu fico livre do meu inimigo, eu posso seguir, né, a minha vida como eu quiser. Você fica livre do seu inimigo porque ele deixa de existir. Porque Não é mais inimigo. não Você não tem preciso. esse conceito. Inimizade depende disso, é Não, mão dupla. e depois, assim, é verdade, ele bateu, é verdade, ele me deu um tapa. Eh, eu não quero mais tomar esse tapa. Então, eu não preciso conviver com ele. Eu tenho que me proteger. Mas eu posso deixar ele lá, ele com a vida dele. E eu sigo a minha feliz e cantante, né. Eh, quando eu quero que ele pague a conta, eu não posso seguir minha vida.
eu preciso vigiá-lo Claro. e eu preciso o tempo Você todo vive me a vida, você lembrar. vive a vida dele. Eu preciso o tempo todo me lembrar que ele me deu um tapa. Por isso que eu não posso me libertar dele, porque ele me deu um tapa. E aquele dia doeu muito, e ele me deu um tapa. E eu sou muito infeliz porque ele me deu um tapa. E aí eu não tenho sossego. É daí que nasceu esse livro maravilhoso. Eu li seu livro, tive o prazer de ler recentemente. O Ato de Inteligência que vai curar a sua vida. E você sabe que isso, hoje eu tenho um curso que chama Educação para Líderes, que eu dou, ele é aberto, mas eu dou em company. Muitas empresas me chamam para eu poder dar esse curso para as lideranças deles. E basicamente solta o passado. Você está dando respostas velhas para problemas novos. Isso, desculpa te interromper, Solta. eu entrevistei recentemente a Gláucia Guarcello, que é a diretora gerente aqui no Brasil da Singularity University. E ela é muito focada em inovação e em planejamento estratégico. E o que você está falando combina muito com a visão de planejamento estratégico, esquece o passado. Não é o passado que vai criar mais o futuro, ainda mais num mundo tão caótico como o atual. Esquece o passado e vamos repensar modelo e fazer um novo plano. É o foresight. Esse caso aqui é um foresight pessoal, da sua vida pessoal. Eu tenho o meu terceiro livro, chama Inovação Emocional. Esse eu não conhecia ainda, mas vou atrás, né? Inovação emocional, eu falo da reciclagem. Eu falo do lixo, no lixo que está cobrindo a crosta terrestre e nós vamos submergir se a gente não fizer alguma coisa com ele. E existe um lixo emocional que a gente produz dentro. E se a gente não tomar consciência e não puder perdoar, ele vai nos enterrar. Ele vai nos enterrar. Aliás, nós temos assistido isso. Pessoas jovens morrendo subitamente. E eu digo, gente, está morrendo é muito lixo que produziu, muito estresse, muito medo. E quando você trabalha para grandes empresas ou organizações, tem muito, no mundo corporativo, tem muito hoje o danoso processo que culmina em burnout, né? Isso. E as pessoas ficam exaustas umas das outras. E muita liderança tóxica. E eu já fui assim. Uhum. Eu sei o que é isso. Eu sei do que eles estão falando. Eu digo, gente, mas já passaram-se 35 anos. Eu saí do Banco do Brasil em 1995. Eu sei o que é ser chefe tóxica. Eu fui mãe tóxica. Eu entendo o que vocês estão vivendo. Mas, ei, vamos aí! Luísa, ouvindo você falar e vendo o seu olhar, é até difícil imaginar que você foi tóxica. Né? Olha o que o perdão faz com a gente. Eu fiquei até legal. Ficou legal, não, você. Aliás, a conversa é maravilhosa, mas eu tenho que encerrar. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer, porque a sua história é linda. Obrigada. A sua história é um ensinamento por si só. Para mim e para todo mundo que está nos assistindo. Então, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer. Obrigada. Uma lição de vida. Um beijo enorme na Beatriz. Né? E na Estela. E como são os outros? O Rodolfo e a Eduarda. Um beijo enorme nessa filharada maravilhosa. E de coração, parabéns e muitíssimo obrigado. Eu que agradeço por falar mais um pouquinho do perdão. Estamos todos perdoados. Isso. E sabemos todos perdoar. Isso cada mesmo. vez mais. Eu conversei essa conversa maravilhosa e emocionante com a Heloísa Capelas, a quem eu agradeço profundamente. E vocês, por favor, lembrem que a vida é leve e humanamente é possível. Muito obrigado mais uma vez.